7. Um ouro post-apocalíptico capítulo 31. Reunião de família. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso foi incrivelmente estranho. Yao Yao acabou de descer e viu a intimidade constrangedora. Ela ficou parada na beira da escada com o rosto corado e a boca ligeiramente aberta, pois não sabia o que fazer. A paixão tomou conta dos dois naquele breve momento íntimo, mas ainda era loucura demais ter uma cena tão sedutora na sala de estar, especialmente quando não estavam sozinhos. Eles se esqueceram seletivamente da existência de outras pessoas sob o mesmo teto, embora tenha sido divertido enquanto durou. Song Jiao fugiu da cena do crime, envergonhada pelo que acabara de acontecer. Ela queria cavar um buraco para si mesma e também para Jiang Shen depois do que Yao Yao acabara de ver. Mas quando ela escapou, não desamarrou as cordas que prendiam Jiang Shen. Com sua técnica habilidosa e a qualidade da corda, era impossível quebrá-la, por mais que ele tentasse. Oi. Irmão. Ela estava em êxtase por vê-lo novamente, mas o clima não era exatamente o ideal para abraçá-lo, pois seu rosto ainda estava vermelho com a imagem em sua cabeça. Yao Yao, você pode me ajudar a desamarrar isso? Jiang Shen abandonou qualquer honra que tivesse e implorou pela ajuda de Yao Yao. Só que o problema era que suas calças ainda estavam abaixadas até os joelhos e expunham uma parte do corpo. Ah! Vou morrer de vergonha. MHMM. O rosto de Yao Yao ardia. Ela manteve a cabeça baixa porque estava curiosa, mas, ao mesmo tempo, com medo de se aproximar dele. Devido ao nervosismo, o par de mãos delicadas não conseguiu desatar as cordas, apesar de várias tentativas desesperadas. Está bom? Jiang Shen perguntou sem jeito. Gulp. Era o som de engolir. Não, nada. Está quase pronto. Sua ansiedade a fez levantar a voz de repente. Embora dissesse que quase a soltou, Jiang Shen não sentiu o menor sinal de alívio. Yao Yao ergueu os lábios numa leve careta. Ao olhar para Jiang Shen, assustou-se com a voz dele e, sem querer, mordeu a língua. Ela olhou timidamente para a parte exposta e aberta. Sentiu sua frequência cardíaca acelerar por algum motivo estranho. Sabia o que era, mas era a primeira vez que viam com os próprios olhos. É tão grande. Será que é possível colocá-lo aqui? Os pensamentos de Yao Yao vagavam enquanto ela tentava se recompor. Seu rosto corou enquanto seus dedos lutavam para desamarrar a corda. Song Jiao, saia, por favor, me poupe. Ele queria rir e chorar ao mesmo tempo enquanto gritava por socorro. Ele sabia que ela estaria rindo a essa altura. Sua personalidade diabólica não o deixaria sair impune. Se as mãos de Yao Yao continuassem a acariciá-lo por mais tempo, Jiang Shen ficaria ainda mais envergonhado. Como Jiang Shen esperava, Song Jiao já estava vestida, escondida atrás da porta da cozinha. Ela espiava pela fresta da porta e ria histericamente de Yao Yao, que estava corada, e de Jiang Shen, sem jeito. Isso é ótimo. Mas ela sabia que não seria aceitável cruzar a linha. Song Jiao fez beicinho ao abrir a porta para desamarrar Jiang Shen. O motivo pelo qual ela permitiu isso foi uma de suas considerações. Ela tinha uma compreensão parcial do segredo dele, e isso fez Song Jiao se sentir ameaçada. Ela não se importava com quantas amantes ele tivesse e sabia que haveria muitas delas no outro mundo. Mas o que mais assustava era a possibilidade de Jiang Shen desaparecer de sua vida para sempre e ela não poder persegui-lo. Um mundo era o apocalipse perigoso, enquanto o outro era um paraíso repleto de comida. Se ela tivesse escolha, não viveria ali. Se Jiang Shen encontrasse outra pessoa que amasse no outro mundo, ela estava com muito medo de continuar pensando. Ela se apaixonou por ele. Então, ela usou um pequeno truque para arrastar Yao Yao consigo. Embora seu crescimento tenha sido retardado na câmara de hibernação, ela já havia atingido a puberdade. Song Jiao não acreditava que Yao Yao, que nutria sentimentos tão fortes por Jiang Shen, permaneceria inocente após aquela cena sedutora. Uma vez que a ideia fosse plantada em sua cabeça, sempre haveria oportunidades no futuro. Yao Yao ainda era ingênua. Um simples beijo não bastava para manter seu coração ali. Se uma pessoa não bastasse para atraí-lo, duas seriam. Song Jiao pensou nisso enquanto estava longe da cena. Ela faria de tudo para mantê-lo ali. Então ela teve que criar algum emaranhado de relacionamento para ele lembrar.
Um sorriso diabólico apareceu novamente em seu rosto. Estou aqui. Só espera, ei. Droga, eu sei que você está se escondendo aí. Você estava rindo, né? Você devia estar rindo. Tenho algo importante para falar com vocês. Jiang Shen se vestiu novamente e girou o pulso dolorido. Ele olhou para Yao Yao, ainda corada, e para a descarada Sun Jiao, enquanto reprimia o constrangimento com o que acabara de acontecer. No entanto, falou em um tom sério que fez o sorriso de Sun Jiao desaparecer. Ela sentiu gentilmente uma expressão rara em seu rosto, o que deixou Jiang Shen um pouco surpresa. Yao Yao abaixou a cabeça e se preparou para voltar para seu quarto, mas Jiang Shen agarrou sua mão. MHMM. Yao Yao pulou como um coelho assustado. Ela era tímida demais para olhar Jiang Shen nos olhos. Estou tão envergonhado. Jiang Shen lançou um olhar severo para Sun Jiao, mas ela desviou o olhar descaradamente. Eu vou voltar para o meu quarto. Não, você também é minha família. Jiang Shen afagou-lhe a cabeça gentilmente. Ele já havia decidido isso no dia em que ela o salvou. Se não fosse pela coragem de Yao Yao, Sun Jiao e ele teriam se tornado comida para os canibais. Ou pelo menos ele teria se tornado. Deixe-me tirar isso para você. Seu coração derreteu ao olhar para Yao Yao, que apreciava aquele momento íntimo. Jiang Shen pegou a pulseira eletrônica. Já fazia algum tempo que ele queria tirar essa coisa dela porque ela nunca tinha sido uma escrava dele. Não. Yao Yao apertou ternamente a mão de Jiang Shen com as duas mãos. Eu quero ser uma garota. Especial só para o irmão mais velho. Especial. Jiang Shen ficou intrigado com a ideia, sem entender o significado dela. Mas o rosto de Yao Yao ficou vermelho novamente e ele não disse mais nenhuma palavra. Vocês podem demonstrar afeição na minha frente? Perguntou Sun Jiao, estreitando os olhos. Tudo bem dizer que Yao Yao é sua, mas não é certo demonstrar afeição publicamente na minha frente. Era isso que se passava na cabeça de Sun Jiao. Eu me recuso a permitir isso. Ela começou a ranger os dentes inconscientemente. Jiang Shen sentiu o olhar do diabo enquanto tremia incontrolavelmente. Certo. Assustada como um coelho novamente, Yao Yao recuou. Sun Jiao nunca a intimidou, mas sempre teve medo dela. Você não tem nada importante a dizer? Pode falar agora mesmo. Sun Jiao suspirou e clareou a mente. O rosto de Jiang Shen ficou sério novamente. Ele sentou Yao Yao novamente antes de caminhar até o centro da sala de estar. Yao Yao observava confusa as ações de Jiang Shen. Sun Jiao parecia já ter um palpite, apoiando o queixo na mão enquanto esperava a explicação. Eu sou de um mundo diferente. Embora estivesse mentalmente preparada, ela ainda ficou chocada quando Jiang Shen disse isso com a boca. Yao Yao ficou completamente atordoada. Deixe-me explicar. Jiang Shen suspirou enquanto estendia a mão esquerda. A comida e os suprimentos dentro da dimensão de armazenamento emergiram no meio da sala. Não houve efeitos especiais, apenas o aparecimento repentino de todos os alimentos enlatados, vegetais e arroz, como se a fantasia tivesse acabado de se tornar realidade. Isso chocou Sun Jiao completamente enquanto Yao Yao já estava perplexo. Ele coçou a nuca na frente das duas garotas estupefatas. Ainda não expliquei nada. Por que vocês estão tão chocados? Irmão. Você é um imortal. Yao Yao foi a primeira a recobrar os sentidos. Seus olhos estavam cheios de admiração enquanto ela encarava Jiang Shen com admiração. Para ser honesto, é ótimo ser idolatrado por uma garota jovem e ingênua. Não. Essas coisas não surgiram do nada. Como posso explicar isso? No meu mundo, é muito fácil trocar esses bens por ouro. Então, o irmão mais velho é de uma dimensão paralela que é de antes da guerra. Yao Yao assentiu sem perceber. Ela havia perdido o filho antes da guerra, então se lembrava da prosperidade dos tempos antigos. Inteligente. Isso resume bem. Jiang Shen elogiou Yao Yao e fez um sinal de positivo. Ela explicou tudo o que o preocupava em uma frase. Isso. Sun Jiao cresceu na base de sobrevivência, então, sem muita experiência, ela ficou completamente atordoada. Jiang Shen não conseguiu parar de rir do estupefato Sun Jiao. Jiang Shen explicou brevemente sua origem e aliviou as preocupações das duas garotas sobre a possibilidade de ele desaparecer repentinamente. Quando Sun Jiao perguntou sobre a possibilidade de viajar interdimensionalmente com outra pessoa,
Uma expressão ambiciosa surgiu no rosto de Yao Yao, mas Jiang Shen teve que deixá-las ir enquanto retirava a gaiola com o hamster morto. Ele não explicou, apenas a deixou sobre a mesa. As duas garotas ficaram em silêncio por um breve momento antes de entenderem. Viajar entre dimensões já é mágico. Se fosse possível trazer uma criatura com você, o mundo não seria mais o mesmo. Song Jiao forçou um sorriso amargo enquanto balançava a cabeça. Ela caiu cansada sobre a mesa. Sim. Existem células mutantes por todo o mundo. Somente humanos com alguma resistência podem evitar a mutação para zumbis. Se o Big Brother trouxesse pessoas, a mutação poderia se espalhar para o outro mundo também. Yao Yao refletiu mais seriamente, o que deixou Jiang Shen encharcado de suor frio. Verdade. Os vírus da mutação estão por toda parte. Se os trouxer de volta para o outro mundo. Vírgula. Ele estremeceu com a ideia. Não estava levando em conta a situação, pois sua mente só pensava em como ganhar dinheiro. Nunca havia considerado uma questão tão crítica. Se não fosse pela capacidade da pulseira interdimensional de exterminar toda a vida, o outro mundo seria um caos completo. Ele não conhecia o princípio por trás disso. Talvez fosse útil dissecar aquele hamster, mas ele não investigou muito profundamente esse pensamento. Não vamos mais falar sobre isso. Já que vocês são todos meus, tenho a obrigação de proporcionar uma vida melhor para vocês. As palavras de Jiang Shen fizeram Song Jiao e Yao Yao corarem. Trouxe muitos suprimentos de volta, e agora precisamos de mais espaço na geladeira para armazená-los. Seria ainda melhor se tivéssemos acesso a freezers também. Também há alguns alimentos enlatados e biscoitos em conserva fáceis de armazenar lá. Pretendo trocá-los por cristais e comprar alguns equipamentos para fortalecer nossa mansão. Song Jiao assentiu. Os biscoitos em conservação vendidos por cerca de um cristal cada. Também não precisamos ir até a sexta rua para trocá-los, já que há muitos acampamentos comunitários de sobreviventes por aqui. Embora eu tenha reforçado a mansão, a defesa claramente não é suficiente. Seria melhor se pudéssemos trocá-los por algumas armas de fogo e armas. Jiang Shen pensou brevemente. Ok, vamos fazer uma lista de todos os itens que precisamos e fazer todas as compras de uma só vez. Além disso, acho mais seguro ir para a Rua 6. Os acampamentos de sobreviventes menores não são tão confiáveis. Apesar da mansão reforçada, não havia pessoas suficientes ali. Song Jiao sozinha não seria capaz de defender o lugar. Se a comida chamasse a atenção dos outros sobreviventes, aqueles pobres refugiados famintos poderiam se tornar bandidos armados no instante seguinte. A neutralidade absoluta da qual Assist State se orgulhava significava que eles mantinham um nome limpo no deserto para promover seu crescimento até se tornarem gigantes. Você tem razão. Mas os mercenários Wizon vão nos procurar lá. Song Jiao explicou suas preocupações. Eles perderam uma equipe de ataque inteira para Jiang Shen da última vez. Seria um banho de sangue na próxima vez que encontrassem os mercenários. Não tenha medo, Jiang Shen sorriu. Levo apenas 2 segundos para escapar do perigo. Depois de terminar a frase, Jiang Shen desapareceu de suas visões e reapareceu no segundo seguinte. Porra! Se eu fizer rápido demais, vai ter problema. Jiang Shen perdeu o equilíbrio e quase caiu tentando se segurar na cadeira. Houve algumas consequências a usar essa habilidade em sequência, como uma breve tontura. Você só. Sim, eu fui e voltei do mundo pacífico. Jiang Shen cobriu sua cabeça atônita e explicou. Como ele já havia admitido seu segredo, não precisava esconder sua habilidade no futuro. Uma cristal de energia não significava nada para ele. Afinal, era apenas um pedaço de biscoito em conserva. Isso é incrível, exclamou Yao Yao, incrédula. Song Jiao assentiu, inexpressiva. O perigo do sistema de esgoto já foi eliminado. Ele tentou não se lembrar da cena. Por isso, posso ir sozinho até a sexta rua e trazer os suprimentos para a dimensão de armazenamento. Ainda estou preocupado. Song Jiao olhou nervosamente para Jiang Shen. Você precisa cuidar da nossa casa. Não temos mão de obra suficiente aqui. Que tal eu comprar algumas pessoas desta vez? Como comprar mais algumas garotas bonitas? Song Jiao lançou-lhe um olhar perigoso. Yao Yao também fez beicinho com a ideia, mas não conseguiu mudar de ideia. Afinal, Jiang Shen a comprou. O que você acha que eu sou? Um viciado em sexo?
Jiang Shen sorriu com tristeza enquanto esfregava o nariz. Você não tem como defender esta mansão sozinho. Além disso, preciso de pessoas com talentos únicos. Havia tesouros por toda parte no deserto, incluindo pessoas que não conseguiam usar seus talentos únicos ali. Jiang Shen poderia facilmente usar a habilidade deles e gerar uma fortuna com sua tecnologia futurista. E eu? Eu posso aprender. Você não me quer mais? Surpresa, Yao Yao se aproximou dele com os olhos marejados. Como isso pôde acontecer? Ele acariciou delicadamente os cabelos volumosos dela. Não quero que você trabalhe tanto. Você já me ajuda muito. Aliás, não fique mais acordada. Você precisa dormir. MHMM. Yao Yao murmurou alegremente para Jiang Shen quando ela o esfregou na cabeça e imediatamente esqueceu sua preocupação. Já que você disse isso, e se você trouxer outra garota desta vez? Sun Jiao não era tão fácil de enganar quanto Yao Yao. Juro por Deus, disse ele enquanto levantava a mão antes que ela soltasse, em dúvida. A preocupação de Sun Jiao era desnecessária, visto que Jiang Shen não tinha tais intenções. Embora fosse uma pessoa aberta, era porque havia se reprimido por muito tempo. Mesmo em apenas um mês, ele amadureceu. Ele nunca planejou construir uma masmorra sexual no apocalipse. Mesmo que tivesse a oportunidade, não teria energia. Comparado a essas coisas, muito mais o aguardava. A mansão carecia de mão de obra em todos os aspectos. A torre de vigia ao lado da muralha precisava de uma pessoa, pois ele não estava disposto a enviar Sun Jiao para guardar a porta todos os dias. Ele também precisava de alguém para consertar os eletrônicos e eletrodomésticos da mansão. Com o conhecimento limitado de Sun Jiao, ela limitou a energia solar por pura sorte. De eletricistas a operários da construção civil, ele precisava de muita gente ali. Ele não arriscaria permitir que os sobreviventes entrassem na mansão. Depois de vagar pelo deserto por tantos anos, a moral deles era questionável. Em vez disso, os escravos que ele comprou estariam mais seguros. Ninguém arriscaria a vida com a pulseira eletrônica. Dessa forma, Jiang Shen não precisaria se preocupar com eles desafiando seu comando. Eles ficariam ainda mais gratos por esta oportunidade, pois Jiang Shen tinha comida. Mesmo que ele os alimentasse apenas com uma tigela de mingau todos os dias, seria significativamente melhor em comparação com suas vidas anteriores. Jiang Shen se considerava uma pessoa compreensiva. Ele jamais torturaria escravos, mas era raro encontrar um mestre como este no Apocalipse. Deixe-me esclarecer primeiro, isso não se aplica a Yao Yao. Mas nem pense em tirar as pulseiras eletrônicas dos escravos. Sun Jiao também considerava Yao Yao como parte da família, mas temia que as considerações humanitárias de Jiang Shen quisessem se livrar de todas as pulseiras. Não se preocupe, ainda não sou tão tolo assim, disse ele com um sorriso amargo. Eu amadureci. Admito que já me acostumei a usar formas pacíficas de pensar, mas não acho que isso vai acontecer de novo. Sun Jiao assentiu, satisfeita com a resposta. Yao Yao, que estava com medo de falar, também suspirou. Nesse caso, não vou mais me preocupar. A reunião de família acabou. Enquanto ela se espreguiçava, seus seios quase explodiram para fora da roupa. Ao ouvir as palavras reunião familiar, Yao Yao corou incontrolavelmente. Jiang Shen também caiu na gargalhada. Já que é uma reunião de família, então ainda não acabou. Jiang Shen balançou a cabeça. O que mais? Sun Jiao recostou-se na cadeira. Ele assentiu com um olhar sincero nos olhos dela. É sobre você. As coisas que você precisa fazer, pode me dizer agora. Um brilho de emoção brilhou em seus olhos. Você ainda se lembra? Claro, você é minha. Jamais esquecerei. Eu estou prestes a desistir. O olhar de Sun Jiao, cheio de alegria, tristeza e confusão, desviou-se dos seus olhos. Mas eu ainda me lembro, né? Por que você não me conta? Não custa nada tentar, disse Jiang Shen com sinceridade. Ela soltou um longo suspiro e abriu a boca lentamente. Consegui encontrar a sensação de lar aqui. Já me sinto incrivelmente sortuda. Que ideia boba que eu tive. Já que você perguntou, vou te contar. Ela fez uma pausa antes de sorrir de repente. Sabe, você sabia? Este lugar é, na verdade, a minha casa. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 32. O passado de Sun Jiao. As palavras de Sun Jiao surpreenderam Jiang Shen e Yao Yao.
Jiang Shen se lembrava de ter nascido na base de sobrevivência 071, então como ela estava conectada àquela mansão? Quando ouviu a explicação de Sun Jiao, no entanto, finalmente entendeu a conexão e o motivo pelo qual ela estava passando fome naquela mansão. O pai de Sun Jiao era dono desta propriedade antes da guerra, mas devido à repentina erupção da guerra nuclear, o pai de Sun Jiao se separou da esposa e do filho quando fugiram da cidade. O pai de Sun Jiao posteriormente conheceu a mãe de Sun Jiao na base de sobrevivência 071, onde se apaixonaram. Com a bênção dos outros sobreviventes, eles se casaram e deram à luz Sun Jiao e outra filha, a irmã de Sun Jiao. Infelizmente, os dias felizes duraram pouco, pois a base de sobrevivência foi forçada a abrir devido à escassez de recursos, atraindo bandidos que espalhavam pelas terras devastadas para atacar a base. E assim, Sun Jiao perdeu sua família. Ela teve sorte de conseguir escapar. Vagou pelas ruínas, mas em vez de encontrar mutantes, zumbis ou traficantes de escravos, encontrou um indivíduo estranho que desconhecia seu propósito. Ou talvez fosse melhor dizer que ela conheceu seu mestre. Em 2139, devido à promulgação da nova Aliança Estratégica de Defesa, o Exército de Libertação do Povo AN passou a ser chamado de ELP. Uma autoproclamada soldada do ELP apareceu e cuidou de Sun Jiao. Ela lhe ensinou as habilidades necessárias para sobreviver no deserto, como atirar com uma arma e como distinguir o bem do mal. Mas, infelizmente, seu mestre faleceu em um conflito contra um grupo desconhecido de militantes, e foi assim que Sun Jiao iniciou sua jornada solitária. Sun Jiao vagou pelo deserto tentando encontrar sua família, ansiando pelo conforto da base de sobrevivência 071. Ela sabia que, mesmo se conseguisse encontrá-los, a vida não seria a mesma, mas isso era sua única motivação. Ela procurou informações sobre eles pela cidade de Dongai até confirmar com um antigo vizinho na cidade de Liuding que seus pais haviam falecido naquele infeliz incidente, mas não havia nenhuma informação sobre sua irmã. A implacável Sun Jiao continuou a explorar o deserto em busca de qualquer informação, chegando até mesmo a encontrar a casa de seu pai, de antes da guerra. Era justamente esta mansão, mas como ela ficou sem suprimentos de nutrientes ali, passou fome até ficar inconsciente. Então, por coincidência, ela conheceu Jiang Shen aqui. Entendi. Vou ficar de olho em você. Se conseguirmos encontrar sua irmã, você ficará muito feliz, certo? Disse Jiang Shen com um sorriso após ouvir a narração. Jiang Shen. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se não fosse pela presença de Yao Yao, ela o teria jogado no chão e expressado a emoção amorosa que enchia seu coração. Embora inapropriado, Sun Jiao não conhecia outras maneiras de expressar seu amor. Yao Yao. Posso te ajudar com alguma coisa? Já que somos uma família agora, não esconda nada e me conte, ok? Jiang Shen acariciou a cabeça de Yao Yao. Yao Yao balançou a cabeça e gentilmente cobriu a mão de Jiang Shen com as duas mãos. Eu já sou tão sortuda. Minha única família é o irmão Jiang Shen e a irmã Sun Jiao. Seu sorriso era alegre, mas deixou Jiang Shen um pouco choroso. Yao Yao preparou o almoço. A moça gentil se esforçou para praticar a culinária, emocionando ainda mais Jiang Shen. Foi a primeira vez que ele comeu uma refeição feita por uma garota. Ele ficou tão emocionado que quase começou a chorar. Isso foi um exagero. Yao Yao observou a maneira como Jiang Shen devorava o almoço e um sorriso alegre surgiu em seu rosto. Quanto a Sun Jiao, ela sempre comia como se não houvesse amanhã. Seria estranho se ela agisse de forma diferente. Depois do almoço, os três limparam tudo. Sun Jiao organizou os suprimentos na sala de estar, e Jiang Shen seguiu Yao Yao até o quarto dela, pois ele tinha outros assuntos. Yao Yao, você terminou de preparar a porta do cofre? PSH. Yao Yao caiu na gargalhada. O irmão mais velho ainda não sabe, mas a Sun Jiao já esvaziou o cofre do banco para você. Ela provavelmente esqueceu de te contar porque ficou muito surpresa. Ela está esperando ser elogiada. Jiang Shen fez uma pausa momentânea enquanto uma alegria genuína passava por seu rosto. A irmã Sun Jiao não é você. Ela provavelmente não está interessada no meu reconhecimento. Por causa da fofura de Yao Yao, Jiang Shen coçou o cabelo dela descontroladamente. Como um esquilo, Yao Yao fechou os olhos para aproveitar o momento. Então, como se de repente se lembrasse de algo, piscou seus doces olhos para Jiang Shen. Não.
A irmã Sun Jiao quer receber elogios do irmão mais velho como Yao Yao. Ela assentiu pensativamente com a cabeça, certa de que sua análise estava correta. Surpreso com suas palavras, Jiang Shen riu. Você está certo. Preciso expressar minha gratidão a essa garota. Embora ela seja muito travessa na maioria das vezes, às vezes ela pode ser surpreendentemente atenciosa. Ele deixou de lado a conversa sobre ouro e perguntou sobre desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis. Jogo de celular? Aquele jogo que você joga no celular? Essas coisas são populares no mundo do Big Brother? Perguntou ela, sem entendê-lo completamente. Jiang Shen ficou intrigada, pois ela passou os primeiros 12 anos de sua vida antes da guerra. Não havia jogos eletrônicos naquela época. Impossível. Jiang Shen expressou seus pensamentos, mas a resposta que recebeu o deixou bastante em conflito. MHMM. É isso que você quer dizer? Acho que sei a que você está se referindo, mas os jogos populares antes da guerra eram todos jogados na sala de jogos. Câmara de jogos? Sim. Os jogos tradicionais eram baseados em motores de design dentro do sistema de realidade virtual. Deitar-se na câmara de jogos ajudava a relaxar o corpo, então algumas pessoas até optavam por passar o tempo de sono jogando. Muitos dispositivos portáteis conectados diretamente à rede neural também alcançavam funções semelhantes. Ninguém instalou jogos extras nos dispositivos móveis. Não foi porque não havia mais jogos. Com o avanço da tecnologia, o formato dos jogos evoluiu ao longo do tempo. Assim como o DS desapareceu com o passar da história e os dispositivos de jogos relacionados ao PSP não conseguiram mais conquistar o mercado devido à forte concorrência dos smartphones. O que devo fazer? Jiang Shen ficou com uma expressão severa e mergulhou em pensamentos profundos. Abandonar os jogos para celular. Mas para uma empresa em fase inicial de crescimento, uma mudança para a realidade virtual seria forçada demais. Não há outras opções. Você pode me mostrar aquele telefone de que você está falando, irmão mais velho? Yao Yao perguntou em voz baixa. Ah, claro, aqui está. Jiang Shen imediatamente pegou seu celular Samsung e o entregou a Yao Yao. Sinta-se à vontade para brincar com ele. Yao Yao não hesitou e imediatamente começou a dissecar o telefone em sua bancada. Uau! Por que o desempenho da CPU é tão baixo? Só alguns gigabits de RAM? Yao Yao examinou o celular e murmurou palavras que deixaram Jiang Shen bastante envergonhado. Não demorou muito para que Yao Yao finalmente entendesse essa antiguidade. O que você acha? Jiang Shen perguntou apressadamente enquanto Yao Yao tirava seus óculos de proteção. Não parece muito complicado. Se usarmos D++ para programá-lo, deveríamos conseguir comprimir tudo neste pequeno espaço. Ela tocou o queixo minúsculo com uma expressão concentrada. Ah, embora jogos para celular sejam programas, você também precisa considerar arte, música e experiência, mas eu não tenho experiência nenhuma. Jiang Shen pensou por um minuto e também percebeu o problema. Nem todos os profissionais de programação se tornaram desenvolvedores de jogos como Meyer. A chave para os jogos era a experiência adquirida. Mesmo que Yao Yao conseguisse compactar uma quantidade enorme de conteúdo usando uma linguagem mais avançada para reduzir a necessidade de sistemas de hardware, a questão fundamental ainda era se era divertido de jogar. De repente, Yao Yao deu um tapa na cabeça como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ah! Deixa que eu cuido disso. Prometo que te darei o que você quer em 5 dias. Tão rápido. Jiang Shen ficou perplexo. Seu plano original era que Yao Yao terminasse em 2 meses. Ei! Yao Yao sentiu-se um pouco tímida enquanto esfregava o nariz. Seria difícil programar do zero, mas acabei de lembrar que tem uma biblioteca aqui perto. A irmã Sun Jiao trouxe isso de lá para mim. Deve haver alguns códigos históricos do banco de dados da biblioteca que incluam os jogos que o irmão mais velho quer. Contanto que a irmã Sun Jiao faça outra visita à biblioteca e copie todos os arquivos relacionados aos jogos entre 2100 e 2200. Só preciso corrigir um pouco o código para que funcione. Ponto. Jiang Shen saiu do quarto e fechou a porta delicadamente, porque meu coração está batendo tão rápido. Afinal, sou um monstro, Jiang Shen murmurou consigo mesmo enquanto caminhava em direção a Sun Jiao. Ele avistou Sun Jiao no depósito subterrâneo contando os suprimentos.
As latas e os biscoitos em conserva estavam cuidadosamente separados ao lado da parede. O arroz estava organizado em recipientes de plástico de polietileno, comuns no deserto, depois que os militares lançaram de paraquedas suprimentos de resgate hermeticamente fechados. O depósito subterrâneo era frio. O proprietário original, pai de Sun Jiao, costumava armazenar vinho ali, mas depois que o local foi descoberto por outros sobreviventes, não havia vestígios de vinho. A quantidade atual de suprimentos fez com que fosse necessário resgatar algumas geladeiras das residências próximas. Após alguns reparos, eles estariam utilizáveis. Isso significava apenas que a energia solar precisava ser atualizada simultaneamente. A eletricidade atual era suficiente para sustentar o consumo de energia da mansão, mas com mais algumas geladeiras, seria quase impossível atender a demanda. Um Ouro Post-Apocalíptico Capítulo 33. De volta a Sixth State, o enérgico Jiang Shen e o corado Sun Jiao saíram juntos do porão. O olhar arrogante de Jiang Shen fez com que Sun Jiao, envergonhada, apertasse sua cintura, mas ela perdeu o equilíbrio e quase caiu. Cuidado, não se machuque. Jiang Shen imediatamente assegurou como se nada tivesse acontecido. Então, fingindo culpar Sun Jiao, deu um tapa na bunda dela. Sun Jiao cerrou os dentes enquanto olhava para o sorriso irônico de Jiang Shen. Seu olhar envergonhado fez com que Jiang Shen se sentisse extremamente satisfeito. Seu desgraçado. Sun Jiao, normalmente irritada, só conseguiu dar uma resposta fraca. Apesar da aparência aturdida, a ternura em seus olhos não pôde ser escondida. Este pequeno detalhe não escapou ao experiente Jiang Shen. Ele beijou Sun Jiao nos lábios e saiu com um sorriso no rosto antes que Sun Jiao percebesse o que tinha acontecido. Ele não queria que Sun Jiao se vingasse dele, esse cara. Vírgula. Sun Jiao olhou fixamente para a direção em que Jiang Shen saiu e bateu os pés com raiva. Ela queria correr atrás dele e beliscá-lo, mas seu corpo parecia apático. Ele parece ter melhorado. Vírgula. Sun Jiao ficou vermelho e suas pernas quase cederam. Ela tentou desesperadamente se equilibrar contra a parede. Ela lançou um olhar furioso para a figura distante dele e jurou que se vingaria. Porra! Espere só até hoje à noite. Quando chegou à beira da piscina, ele respirou fundo o ar frio. Havia pelo menos 10 toneladas de ouro na piscina. Uma tonelada de ouro tinha um volume de 0,051 metros cúbicos, mas as barras de ouro no canto da piscina tinham pelo menos meio metro cúbico. Jiang Shen usou uma balança eletrônica e mediu aproximadamente o peso do ouro. Foram extraídas um total de 12,2 toneladas de ouro, o que renderia aproximadamente 500 milhões de dólares. Jiang Shen estava em êxtase. Embora estivesse mentalmente preparado, era impossível não se surpreender com uma pilha tão grande de ouro à sua frente. Ele respirou fundo novamente. Jiang Shen não moveu o ouro imediatamente para a dimensão de armazenamento. Não havia pressa, pois ele precisava ir à Rua 6 no dia seguinte e precisava da dimensão de armazenamento para mercadorias trocadas. O ouro não iria a lugar nenhum. Se ele saísse agora, já seria noite quando chegasse a Sixth State. Então ele decidiu partir amanhã de manhã e usar o tempo restante para se preparar. Ele voltou para seu quarto e pegou o fuzil de assalto PK-200 que não usava há algum tempo antes de sair para a torre de vigia de madeira ao lado do muro. A presença dinâmica da arma o fez se sentir seguro com seu design surreal de ficção científica. Ele acionou a trava de segurança e puxou o ferrolho. Após se concentrar, ele levantou a arma e mirou em um rosto assustador que andava por ali e puxou o gatilho. Bang! Uma lufada de fogo irrompeu do cano da arma em meio à fumaça ondulante. A bala atingiu o zumbi no peito, sem matá-lo imediatamente. Como se tivesse acordado de repente, o zumbi ferido começou a balançar os membros freneticamente, mas não conseguiu se levantar. Mirei na cabeça, mas acertei no peito. Vírgula. Jiang Shen balançou a cabeça e mirou novamente com a mira. O barulho do zumbi se debatendo atraiu a atenção dos outros zumbis que se moviam lentamente, mas eles não conseguiram encontrar a fonte do ataque sem o cheiro de um sobrevivente e continuaram a vagar sem rumo. Ele mirou na mira novamente. Bang! Um sopro de chama saiu do cano mais uma vez. Desta vez, Jiang Shen não errou, e a cabeça do zumbi explodiu em pedaços, deixando uma poça de sangue negro. Uma mira quádrupla é ideal para combates a média distância. Se você insiste em usá-la a essa distância,
Sugiro que ajuste o zoom para 100 metros. Ele ouviu a zombaria de Sun Jiao às suas costas. Onde está? Jiang Shen se lembrou de um jogo que ele jogou antes, onde ele podia ajustar a ampliação da arma antes de atirar. O único problema era que não havia uma tecla para subir de página na vida real. Está aqui. Sun Jiao apontou para o botão ao lado do telescópio. Então esse era o problema. Depois que Jiang Shen mudou o zoom de 0 para 100, ele tentou o mesmo tiro novamente. A precisão foi muito maior. Uma mira mecânica seria suficiente a esta distância. Sun Jiao estendeu a mão e virou a mira do PK-200 para o lado, expondo a mira mecânica. Tente isto. Ah, então é assim que se usa. Jiang Shen conseguiu se acostumar rapidamente à arma, mas como seus alvos eram zumbis, ele não tinha certeza de quão preciso era. Sun Jiao permaneceu em silêncio ao lado de Jiang Shen e se pronunciou para corrigir seus erros, dando dicas de como atirar e utilizar cobertura. O tempo voou antes que chegasse a hora do jantar. Acho que chega por hoje. Zumbis são perigosos à noite, então é melhor não irritá-los. Sun Jiao olhou para a multidão de zumbis abaixo deles. A quantidade incontável deles tornava impossível eliminá-los. Apesar de terem sido mortos por mutantes e humanos, mais zumbis nasciam constantemente no centro da cidade, espalhando-se sem parar. Seu histórico era satisfatório, já que ele conseguiu matar 97 zumbis com 120 balas. Sun Jiao assentiu discretamente. Embora não fosse nada impressionante, para um iniciante era um bom histórico. Ela estava menos preocupada com a capacidade dele de sobreviver. Afinal, mesmo que não conseguisse vencer uma luta, ele tinha a capacidade de fugir. Ei, você está se sentindo melhor? Jiang Shen fechou a trava de segurança e, depois de pendurar a arma nas costas, fez uma pergunta ousada a Sun Jiao com um sorriso no rosto. Ela hesitou por um momento antes que seu rosto de repente ficasse vermelho vivo. Aí. Jiang Shen esfregou dolorosamente a perna chutada por Sun Jiao. Só estou preocupado com você. Espere por mim esta noite. Sun Jiao o agarrou pelo colarinho e disse em tom cruel. Ela o soltou e pulou da torre de vigia de madeira, irritada. Jiang Shen estremeceu. Ela não me amarraria de novo, não é? Seu rosto ficou amargo enquanto ele pensava nas chances. E se eu me esconder no quarto de Yao Yao hoje à noite? Jiang Shen finalmente decidiu encarar a realidade. Naquela noite, ele recebeu obedientemente o castigo de Sun Jiao. Na manhã seguinte, arrastou seu corpo exausto de volta para o quarto. Puta merda, porque não consigo controlar meus próprios pés. Ele queria se dar um tapa por tê-la provocado ontem à noite. Ele arrumou seu equipamento e guardou a comida enlatada e os biscoitos comprimidos na área de armazenamento antes de ir em direção à porta. Irmão, você está indo embora agora? Com os olhos ainda semicerrados, ela perguntou atordoada do topo da escada. Vou para a rua 6. Volto em alguns dias. Jiang Shen sorriu para ele enquanto verificava seu equipamento pela última vez. Traga isso com você. Yao Yao segurou o corrimão e desceu lentamente as escadas. Ela entregou uma pequena sacola a Jiang Shen. O que é isso? Ele olhou para a bolsa, confuso. Um pequeno equipamento que eu projetei. Tem um drone que consegue se conectar à empresa pública e escanear o terreno num raio de 1000 metros. Ei, contanto que eu consiga ajudar o irmãozão. Terminando de falar, ela esfregou os olhos sonolentos e caminhou em direção ao sofá, se enrolando e adormecendo novamente. Essa garotinha não tem medo de ficar com frio? Jiang Shen balançou a cabeça com um sorriso. Enrolou a bolsa na cintura e caminhou em direção ao sofá. Suas mãos passaram sobre os joelhos e ombros de Yao Yao enquanto ele a levantava, leve e também suave com a fragrância de um cheiro leitoso natural. Ele a levou de volta para o quarto antes de sair da mansão. Restava apenas sangue dos zumbis que Jiang Shen alvejou ontem. Durante a noite, os zumbis ativos comeram os corpos imóveis para adquirir proteínas. Com o suficiente, eles evoluiriam lentamente como o Rosan que encontraram na Rua 6 da última vez. Aparentemente, era comum ver esses zumbis evoluídos no centro da cidade, então a maioria dos acampamentos de sobrevivência era construída em áreas rurais. Ele abriu o bueiro e direcionou sua lanterna para dentro. Após confirmar que era seguro, pulou sem hesitar. Era bastante assustador descer até ali sozinho, mas como a maior ameaça havia sido eliminada e não era a primeira vez que atravessava os túneis, Jiang Shen agiu com coragem. Lentamente,
Avançou em direção à Rua 6 com seu fuzil de assalto em punho. Ao passar novamente pelo local da tribo canibal, uma expressão incontrolável de desgosto surgiu em seu rosto. Felizmente, a caverna foi purificada pelo fogo e não sobrou nenhum vestígio. Era importante fazer isso porque o cheiro de cadáveres atraía ratos mutantes. Se houvesse apenas um ou dois deles, ele ficaria bem, mas se encontrasse um grupo deles. No entanto, o caminho era seguro, mas ele se sentia entediado às vezes. Ao chegar ao seu destino, Jiang Shen abriu o bueiro e sentiu o primeiro raio de sol em 5 horas. Ele respirou fundo o ar fresco. Marcou um símbolo de segurança na caneta sensorial do computador antes de guardá-la novamente. O sistema de esgoto era uma maneira relativamente rápida de se deslocar entre os lugares no deserto, mas os túneis complexos também o tornavam extremamente perigoso. Era impossível dizer o que se escondia nas sombras, se era um ninho de garras da morte ou uma caverna de canibais. Jiang Shen tentou seguir a rota que havia usado da última vez e, sempre que chegava a áreas inexploradas, ficava tenso e em alerta máximo. Saindo do esgoto, Jiang Shen sacou sua arma cautelosamente. Ele não sabia se os mercenários de Li Zonghaindo o procuravam. Só estaria salvo deles depois de passar pela porta. Ele foi direto em direção a Sixth Street. O procedimento não foi diferente da última vez. Soldados em trajes de combate pretos se aproximaram de Jiang Shen e fizeram sinal para que ele exibisse sua identificação em sua empresa pública. Após confirmarem que ele não tinha antecedentes criminais, imediatamente o deixaram passar. Era o mesmo gueto desolado da última vez, com os refugiados exaustos. Jiang Shen não comprou mão de obra imediatamente, pois agora conhecia as regras do tráfico de escravos. Todas as pessoas vendidas eram criminosas ou pessoas que haviam perdido a capacidade de trabalhar. Jiang Shen não queria nenhum dos dois tipos. Em vez disso, procurava indivíduos inofensivos, com ficha limpa e em grande número. Portanto, precisava adquiri-los por outros meios. Desta vez, Jiang Shen não optou por ir ao mercado. Primeiro, alugou um depósito perto da área industrial e deixou lá toda a comida enlatada e biscoitos prensados. Depois, entrou diretamente na estação de exames do círculo interno. Como se tratava de um negócio de grande quantidade, era necessário encontrar alguém que pudesse arcar com os custos. Além da mão de obra, Jiang Shen também pretendia comprar algo que normalmente não era vendido no mercado. Um ouro post-apocalíptico capítulo 34. O círculo interno. Por favor, mostre seu documento de identidade, senhor. Era a mesma verificação de rotina. Abaixo do imponente muro de concreto, havia um portão de metal reforçado. O círculo interno era substancialmente mais reforçado do que a zona externa. Jiang Shen teve a sorte de testemunhar a grandeza da cidade de dentro. Depois de pagar um cristal pelo incômodo, ele deixou todas as suas armas no depósito perto do portão. O guarda do posto de exame o deixou passar. Em frente ao portão, havia um tanque-aranha com um canhão triangular. Os membros do veículo presos aos trilhos transmitiam uma atmosfera fictícia. A equipe de patrulha que passava ocasionalmente também estava equipada com o que havia de mais avançado no século, armaduras de nanocarbono preto e rifles de aparência fluida. Song Jiao mencionou que os soldados do círculo interno eram o núcleo de poder da Sexta Rua. A maioria eram soldados rasos que pertenciam aos governantes do Conselho do Grupo dos 10 da Sexta Rua. Apesar de seus equipamentos avançados, os soldados que faziam parte do círculo externo eram parte do patrimônio público da Sexta Rua. Portanto, a natureza entre os dois era completamente diferente. O chocado Jiang Shen pensou em adquirir alguns dos equipamentos deles enquanto se aproximava de seu destino. Ao longo do caminho, Jiang Shen também avistou alguns pedestres. Apenas um grupo específico de pessoas vivia no círculo interno da Sexta Rua. Entre elas, havia tecnólogos especializados, líderes mercenários abastados e investidores que compravam ativos na área. Era conhecida como a Terra dos Ricos. Vale ressaltar também que os mercenários alocados na Sexta Rua agiam de forma diferente dos vagabundos, meio mercenários, meio bandidos, que circulavam pelas terras devastadas. A maioria deles defendia a Sexta Rua juntamente com os soldados em troca de comissões. Ocasionalmente, eram enviados para completar missões externas ou proteger rotas comerciais. Os mercenários registrados na Sexta Rua eram confiáveis, pois todos pagavam uma taxa como garantia por seus serviços. Quando deixavam de agir em nome de seu empregador,
Não apenas o fiador dentro do círculo interno era preso, como a Sexta Rua enviava poder militar para eliminar as forças rebeldes, e a Vineland Hotel, seu lar confortável. Jiang Shen entrou em um hotel que lembrava uma luxuosa mansão do pré-guerra. Como estava lá a negócios, também precisava demonstrar os gestos corretos. Jiang Shen pagou por uma estadia de 5 dias sem pestanejar. A conta total foi de 50 cristais. O dono do hotel imediatamente demonstrou uma atitude semelhante à de adorar a Deus, acompanhando-o respeitosamente até seu quarto. Somente os ricos e influentes podiam pagar um hotel como aquele. O dono do hotel faria qualquer coisa para agradá-los. O alto preço do hotel fazia com que as pessoas raramente se hospedassem lá. Apenas comerciantes renomados ou milionários de outros campos de sobreviventes, ou mesmo de fora da cidade de Wangai, se hospedavam ali. Segundo Sun Jiao, qualquer pessoa que morasse ali atrairia a atenção do público. Jiang Shen queria essa atenção. Como ele faria negócio sem ela? Ele não temia os problemas que viriam. A neutralidade da Sixth Street perdurou por mais de 10 anos. Seu desenvolvimento não foi fruto de estratégias de crescimento míopes. Só esse ponto já valia o reconhecimento da política da Sexta Rua. 10 capitalistas formaram o Conselho do Grupo dos 10, que implementou a política de liberdade comercial dentro dos muros. O equilíbrio de poder permitiu a aplicação rigorosa da política. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar a regra do jogo. Não seria aceitável matar seu sócio e arruinar o negócio do seu vizinho. No entanto, a privacidade era um problema menor. Quanto ao que Jiang Shen esperava, assim que entrou no quarto, o gerente do hotel denunciou o cliente rico ao seu chefe. Menor imagem. Identificação: representante da Fishbone Food Corporation, Jiang Shen. Período de estadia: 9 a 14 de julho. As informações de Jiang Shen foram apresentadas a alguém. Fishbone Food Corporation. Jiang Shen. Muito atraente. Um homem de meia idade com cabelo estilo tigela estava encostado na cadeira do escritório. Sob suas sobrancelhas grossas, havia um par de olhos afiados como os de um falcão. Quer entrar em contato com ele, chefe? A assistente uniformizada levantou os óculos. Como assistente de Zhao Sheu, ela não só era essencial para o seu trabalho, como também atuava como sua guarda-costas e ocasionalmente ajudava a aliviar suas necessidades em momentos de desejo. Zhao Sheu, membro do Conselho do Grupo dos 10. Ele controlava 13% da força militar dentro do círculo interno. Era dono de 2 fábricas de armas de fogo, uma empresa farmacêutica e uma série de ativos fixos no círculo interno. Também era conhecido como presidente da renomada Zhao Corporation, da Sixth Street. Não há pressa, vamos analisar a situação mais de perto. Um sorriso surgiu no rosto de Zhao Sheu. Ele não tinha certeza das intenções do jovem. Corporação de alimentos. Onde se pode encontrar um pedaço de terra arável em um terreno baldio. Mesmo que fosse por meio de cultivos sem solo, os vegetais produzidos teriam formas estranhas devido à radiação, e poderiam até ser venenosos. O cultivo em solo também existia na Rua 6, mas a maioria dos produtos não era comestível. O sabor dos produtos restantes também não era fresco. Exagerando, se você plantasse uma melancia, ela poderia se transformar em um feijão. Não havia dúvida de que a tecnologia existia fora da cidade de Wangai, onde era possível cultivar e produzir em terrenos baldios. A raridade, aliada a um alto custo, resultava na limitação da tecnologia. Seria um ecossistema simulado. Ele também já ouvira falar dessa tecnologia antes. Embora o avanço tecnológico fosse muito superior antes da guerra, o foco atual de todos na inovação era extremamente distorcido. Como acionista controlador do Hotel Evansland, ele já havia encontrado muitos representantes na Sixth Street. Foi a primeira vez que ouviu falar da existência de uma empresa do setor alimentício. Nunca houve escassez de carne bovina mutante. Só que as pessoas comuns não tinham condições de comprá-la. Zhao Xu balançou a cabeça e guardou o relatório. Olhou para o relógio e sentiu uma sensação de fome. Perguntou ao seu assistente: "O almoço está pronto?" "Sim, meu chefe." "Preciso confirmar se o almoço de hoje é frango ao curry?" disse o assistente em tom profissional. Após receber a saudação de Zhao Xu, ela saiu da sala. Em seguida, retornou brevemente com um prato de frango ao curry fumegante. O aroma único do frango ao curry fez Zhao Xu salivar rapidamente. Sem se importar com a compostura, ele devorou a refeição.
A assistente também engoliu em seco ao ver o quanto sua chefe estava apreciando a refeição. Ela sabia muito bem que não havia nada para ela. O custo total do frango ao curry foi de 20 cristais, o que equivalia a 2 noites de estadia no hotel. O preço nem era o problema era o fato de que não era possível comprá-lo com dinheiro. A casa de câmbio do Círculo Externo comprou 20 latas semanas atrás. Eles venderam cada lata pelo preço de 60 cristais para os indivíduos influentes do Círculo Interno. Zausch usou sua posição como membro do conselho do Grupo dos 10 para adquirir uma delas. A boa notícia é que a casa de câmbio não leiloou as latas, caso contrário o preço seria significativamente mais alto. Ele dividiu esta lata em 3 porções separadas para aproveitar. Zausch investigou o paradeiro do vendedor das latas. Soube que, assim que saíram do portão, os mercenários de Lisong os perseguiram. Ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. Ao ouvir essa informação, Zhao Xinlu ficou tão furioso que quase quebrou a mesa e amaldiçoou as gerações de mercenários de Lisong. Quase enviou suas forças particulares para dar uma lição naqueles tolos. No entanto, resistiu à tentação devido à sua posição de poder, pois os mercenários não infringiam nenhuma regra na sexta rua. Se fizesse alguma coisa, teria quebrado a regra do jogo. O último pedaço do precioso frango ao curry foi parar em seu estômago enquanto ele saboreava o sabor. Ele balançou a cabeça, afastando a fantasia do frango ao curry para o fundo da mente. Embora estivesse curioso sobre o sabor da carne salteada que seu amigo Siding havia comprado, ele também devia ter terminado. Afinal, ele tinha um negócio para administrar. A comida era apenas uma pequena parte da sua vida. Ele pegou uma pilha de documentos e começou a ler o status operacional da sua empresa. Ao mesmo tempo, ele olhou para as informações relacionadas ao hóspede do hotel e sentiu uma familiaridade repentina com o nome, HMM, porque o nome Jiang Shen é tão familiar. Onde eu vi antes? Se Jiang Shen soubesse que a comida enlatada que ele vendeu para a casa de câmbio foi dividida em 3 porções pelos chefões do Círculo Interno, ele ficaria histérico. No momento, Jiang Shen estava aproveitando sua estadia. Ele era o único em toda a mansão. Apesar da sensação de repressão causada pela nuvem de radiação e pelo raio de som mutante, que dificultava o aproveitamento das férias, ele estava bastante satisfeito com as instalações da mansão. Como a câmara de relaxamento. Quando Jiang Shen estava deitado lá dentro, parecia que todo o seu corpo estava coberto de geleia. A vista não era tão bonita quanto a do Sheraton Insânia, mas a tecnologia certamente compensava, porque precisamos da natureza se temos tecnologia. Jiang Shen, ao sair da câmara de relaxamento, sentiu todos os poros do corpo esfoliados. A limpeza era substancialmente maior do que a de um banho. Removeu até mesmo a poeira em microescala. Devo trazer um de volta. Jiang Shen tocou o queixo enquanto pensava na questão. Ele adorou. Ele casualmente pegou um roupão para se cobrir e correu para outras comodidades para aproveitá-las. O robô de ping-pong foi projetado para pessoas ricas que não tinham oportunidade de se exercitar. Ele abandonou a raquete no instante em que percebeu que não conseguiria vencer o robô. Ele estava interessado no cinema sensorial completo. O filme 7-dimensional, tão elogiado pelos cinemas do mundo moderno, não foi nada comparado a isso. Ele colocou o capacete e se acomodou na poltrona macia. A sensação surreal o fez sentir como se estivesse em plena realidade. Ele ficou chocado ao descobrir que estava no meio de Nova York. Jiang Shen sentiu a brisa acariciar seu rosto enquanto assistia a uma batalha entre policiais e bandidos. Ele podia até vivenciar tudo através da visão do protagonista. Era como se estivesse lutando contra si mesmo. Ele podia sentir o som agudo da bala e sentir a dor. Ele simplesmente não conseguia controlar os movimentos do protagonista. O emocionado Jiang Shen saiu do teatro e retornou ao seu quarto. Um Horror Post-Apocaliptic Capítulo 35 Fishbone Food Corporation. O humor de Jiang Shen não estava nada agradável. Era porque ele tinha acabado de transar com uma boneca sexual. Ele estava curioso para saber por que a sensação era estranha. Afinal, era o silicone que deixava Jiang Shen em conflito com a ideia. Inicialmente, ele pensou que o número 410 era apenas um cenário e que o serviço privativo se devia às camareiras de alta qualidade do hotel. No entanto, logo percebeu que a garota era um robô. Ele chegou a essa conclusão depois de usar todas as suas técnicas, e a garota ainda não demonstrou nenhum sinal de prazer. Essa seria uma história curta, mas engraçada, da viagem.
Jiang Shen não pensou muito no brinquedo sexual porque não sentia os mesmos desejos de antes. Na opinião dele, parte da intimidade é mais prazerosa quando há duas pessoas. Só Deus sabe o que o gerente do Evansland Hotel pensaria depois de aprender o processo de pensamento de Jiang Shen. Este robô era o resultado de séculos de inovação. Design ergonômico perfeito, com todos os detalhes à altura. Nenhum ser humano teria uma aparência tão impecável. Gravidez ou DSTs não seriam um problema, já que uma lavagem das partes internas permitiria o uso repetido. Se o gerente conhecesse seu processo de pensamento peculiar, teria simplesmente ido ao gueto e encontrado uma prostituta para ele lá. A diferença cultural fazia com que eles não se entendessem. Jiang Shen preferia as emoções realistas transmitidas por uma pessoa de verdade. Ele deixou o robô de lado. A ocasional massagem nos ombros era bastante relaxante. Ele rejeitou com gratidão o serviço de refeição oferecido pelo hotel enquanto se deitava alegremente na cadeira de levitação magnética. Ordenou à beleza mecânica que pegasse uma fatia de fruta da lata e alimentasse. Que vida luxuosa! Um dia inteiro se passou e ninguém o visitou. Isso deixou Jiang Shen inseguro sobre seus planos. Isso é estranho, preciso ser mais proativo. Ele ergueu as sobrancelhas enquanto perguntas lhe passavam pela cabeça. Não conhecia o local, então não fazia ideia de quem seria o contato. Como o hotel registrou como representante de uma empresa de alimentos, em teoria, qualquer pessoa interessada entraria em contato. Jiang Shen não acreditava que o gerente do hotel guardaria isso em segredo e não tinha certeza quantas pessoas teriam acesso às informações. Jiang Shen exagerou na gravidade da situação porque um comerciante que percebeu a oportunidade de comprar cristais estava correndo para lá. Foi o comerciante que teve que dividir a lata em 3 porções. Zhao Shen. Por favor, entre. Quando ouviu a campainha, ele atendeu a porta e o sistema ativado por voz destrancou automaticamente. Ao ver o visitante, não demonstrou surpresa. Levantou-se lenta e respeitosamente pediu que se sentasse. Zhao Shen avistou a lata de frutas sobre a mesa e engoliu em seco, mas sua expressão facial permaneceu calma. Embora fosse apaixonado por comida, era um homem influente, então manteve a compostura. Nessa posição de poder, era fácil disfarçar seu desejo. A assistente atrás dele olhou apenas uma vez para a lata na mesa, e sua expressão também permaneceu a mesma. Jiang Shen, que observava a situação, ficou em êxtase. Disfarçar significaria que havia um problema. Quanto mais você finge que não se importa, mais demonstra interesse. O valor da comida era, sem dúvida, altíssimo. Uma expressão descuidada apenas sugeriria o disfarce por trás da intenção. Se Zhao Shen estivesse fingindo, isso significaria que ele estava ali para negociar. O plano de Jiang Shen era encontrar um parceiro de negócios. Caberia a essa negociação ver se haveria um acordo. Olá, Sr. Jiang. Meu nome é Zhao Shen. Esta é minha assistente, Sulei. Zhao Shen foi direto ao ponto e se apresentou. Ao ouvir o chefe apresentá-la, ela cumprimentou respeitosamente. Vocês claramente fizeram a lição de casa. Jiang Shen lançou a Zhao Shen um olhar provocador. O homem de meia idade não demonstrou nenhuma emoção constrangedora, como se a provocação não o incomodasse nem um pouco. As informações detalhadas do Sr. Jiang significam que você também quer que as pessoas o encontrem. Um sorriso apareceu de repente no rosto de Zhao Shen. De fato, não era necessário inserir as informações do cliente no momento do check-in. Um nome e um documento de identificação genética seriam suficientes. Mas Jiang Shen, sem hesitar, adicionou representante da Fishbone Food Corporation ao seu nome. Sua intenção era bastante clara. Não vamos mais falar sobre isso. Já que temos uma visita importante aqui, não posso ser tão mesquinho como anfitrião. Jiang Shen deu algumas ordens à beldade mecânica enquanto o robô entrava diretamente na sala. Zhao Shen, intrigado, examinou Jiang Shen e suas intenções. Jiang Shen estava fazendo a mesma coisa. Num instante, a beldade mecânica entrou com 2 fatias de laranja fresca e aguada. Ela colocou o prato diretamente na frente do confuso Zhao Shen. Lata de fruta, uma especialidade da nossa empresa. Já abri a que está no balcão, então seria falta de educação da minha parte servir vocês. Acabei de pedir à minha empregada temporária para abrir mais 2 latas. Minha paixão por laranjas fez com que eu só trouxesse laranjas comigo nesta viagem. Espero que vocês dois não se ofendam. Com um sorriso no rosto,
Jiang Shen gesticulou para que Zhao Xin o experimentasse, porque eu ficaria ofendido. Isso é só exibição, Zhao Xin praguejou mentalmente. As fatias de laranja com aparência fresca só ficaram disponíveis alguns anos após a guerra. O supermercado ainda tinha algumas, que não haviam sido saqueadas, mas os suprimentos acabaram em 2 anos. Fazia 10 anos que ele não comia uma laranja tão deliciosa. Ele mastigou a laranja macia enquanto seu rosto áspero e marcado demonstrava entusiasmo. No entanto, imediatamente assumiu sua expressão serena de sempre ao ver o sorriso de Jiang Shen. Receber o hóspede com tanto luxo, especialmente incluindo o assistente, demonstrava não apenas sua boa-fé, mas também a quantidade de riqueza que ele possuía. Zhao Xin olhou pensativo para Sulei, que ainda agia com calma, mas sua boca mastigava sem parar. Ele enfiou o palito dentro de uma fatia de laranja e não continuou a comer. Haveria bastante tempo para provar a iguaria depois que o negócio estivesse concluído. "Está gostoso?" perguntou Jiang Xin com um sorriso. Ele também pegou uma fatia de laranja e colocou na boca. "É delicioso. Para ser sincero, embora a Rua 6 produza algumas frutas, a produção é limitada. Devido à radiação, é difícil manter a qualidade das frutas, o que significa que apenas algumas são comestíveis. O restante só pode ser extraído para fins nutricionais." Não eram segredos, como qualquer pessoa na rua saberia. Zhao Xin não escondeu nenhuma informação. Em vez disso, foi direto e agiu da forma mais honesta possível. "Já ouvi falar disso antes. Portanto, vejo oportunidades." Jiang Xin assentiu. "A comida enlatada na casa de câmbio deve ser obra do Sr. Jiang", disse Zhao Xin sem nenhuma oscilação em sua emoção. "Você tem razão. Eu vendi por 50 cristais a lata. Ouvi dizer que o preço aumentou para 60. Nesse caso, já que o Sr. Jiang apareceu no círculo interno e não na casa de câmbio, você deve estar se preparando para um grande negócio." O rosto de Zhao Xin exibia uma paixão ardente. "De fato, acredito que meus produtos venderiam muito bem na Sixth Street." A oportunidade finalmente surgiu. Um lampejo de confiança passou pelo rosto de Jiang Shen, pois a pessoa que levantou a questão era importante em qualquer negociação, pois quem tomasse a iniciativa não estaria em vantagem. Zhao Xin não conseguiu conter sua excitação por não estar mais calmo. A comida enlatada se esgotaria no momento em que entrasse no mercado. Como capitalista, Zhao Xin não deixaria o lucro à sua frente escapar. "Terei o prazer de me tornar seu parceiro de negócios." Um sorriso provocador surgiu no rosto de Zhao Xin. "Claro, se o Sr. Zhao tiver influência suficiente", respondeu Jiang Shen com uma resposta vaga. "Parece que o Sr. Jiang não investigou sobre mim." Zhao Xin sorriu. "Qualquer indivíduo ou força pode se tornar nosso parceiro comercial, desde que atenda a todos os requisitos. Investigar cada indivíduo dentro do círculo interno seria ineficiente. Sei que, enquanto eu aparecer aqui, pessoas com conhecimento de negócios me encontrarão. É só uma questão de tempo." Jiang Shen balançou a cabeça e disse calmamente. Entretanto, Zhao Xin reconheceu outras informações relevantes nas palavras de Jiang Shen. "Você está falando de troca? Espere, você pode fornecer um suprimento estável." Zhao Xin pressionou as mãos contra a mesa e se levantou imediatamente. Ele encarou Jiang Shen com incredulidade. Seria impossível na cidade de Wangai. Deve ser uma organização fora de Wangai. Instalação de ecossistema simulado. Seja qual for, preciso fechar o negócio. "Sr. Zhao, o senhor está agindo com excesso de zelo." Embora estivesse em êxtase mental, ele permaneceu calmo e disse isso sem nenhuma emoção. "Peço desculpas pela minha atitude. Permita-me apresentar-me novamente." Zhao Xin percebeu que suas ações eram excessivamente impulsivas. Ajeitou as roupas e estendeu a mão direita. "Membro do Conselho do Grupo dos 10, presidente da Corporação Zhao, Zhao Xin. Em nome da Corporação Zhao, dou as boas-vindas à presença de sua empresa em relação a potenciais negócios na Rua 6, nossa, parte do Conselho do Grupo dos 10. Jiang Xin escondeu a surpresa. Tratava-se do conglomerado que controlava toda a capital dentro da Rua 6, uma área neutra. Como faziam parte das forças da Rua 6, a segurança também não seria um problema. A neutralidade absoluta é uma lei rigorosamente aplicada há mais de 20 anos. Ele se levantou e apertou a mão de Zhao Xin para expressar sua gratidão. "Sou Jiang Xin. Sou representante responsável pela negociação do acordo."
Em nome da Fishbone Food Corporation, expresso minha gratidão às All Corporation, da Sixth Street. Vamos deixar os gestos de lado e discutir os detalhes do negócio. Ah, o Sr. Jiang é uma pessoa direta. Era exatamente isso que eu esperava. Feliz com a sugestão, Zhao Xinlu aceitou com alegria. Inicialmente, ele pensou que Jiang Shen fosse um comerciante de nadadeiras, comum no deserto, com alguns produtos únicos. Mesmo que lhe trouxesse lucro considerável em um único negócio, não seria duradouro, pois os comerciantes de nadadeiras vagavam pelo deserto sem um lar. No entanto, a proposta de Jiang Shen era um acordo comercial de longo prazo que oferecia um significado significativamente diferente. Uma rota comercial estável, com um acampamento externo de sobreviventes cujo produto era comida enlatada de luxo. Zhao Xinlu estava grato por ter tomado a iniciativa primeiro. Se ele deixasse a máquina de imprimir dinheiro escapar da sua frente, seria motivo de chacota para todos os comerciantes do círculo interno. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.